Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Aquário. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor. Ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Nove de paus, sete de paus, a imperatriz, e os seis de copas. Vocês têm vivido um momento de muita confusão, um momento de fuga, um momento de cisma. Com essas duas cartas aqui, eu sinto que alguns de vocês estão assim, querendo fugir de certas ideias, querendo fugir de certos sentimentos. E só que esse fugir, ele não é como um medo. Ele é assim, vocês têm medos, mas vocês não admitem que têm medo. E vocês ficam tentando se defender para se sentir corajosos. Mas às vezes, mas o problema é que eu não vejo aqui uma ameaça real, né? Todas essas situações das quais vocês estão se defendendo, elas são ameaças completamente inexistentes, ou melhor, elas podem ser também coisas que não são ruins, que não são ameaças, mas que vocês estão tratando como se fosse. E
E muito disso tem a ver com a maneira como vocês aprenderam a reagir às coisas, né? Porque vocês viveram coisas, situações que ensinaram vocês a sempre reagir a qualquer tipo de situação que parecesse nova, que parecesse diferente, desafiadora, mas às vezes o novo, o diferente, o desafiador é muito bom. E para tentar se sobressair nessa situação, né, para tentar parecer fortes, parecer firmes, resistentes, convictos, vocês estão se defendendo. Só que essa tentativa de defesa que vocês acham que denotam força, que denota coragem, na verdade ela só faz transparecer ainda mais os seus medos. Porque quem tá de fora vê você se defendendo, mas não vê nada nem ninguém te atacando. É como se você tivesse, sei lá, sozinha no meio de uma rua, com um pedaço de pau na mão, falando, não se aproxima, não chega perto, olha, eu não tenho medo de você. Só que aí quem te olha de fora te vê sozinha no meio dessa rua, com esse pedaço de pau na mão, falando com absolutamente ninguém. Porque não tem nenhuma ameaça. E aí quem passa e vê e fala, poxa vida, essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa tá com medo. Mais medo de algo que não existe. Então esse é um exemplo um pouco exagerado, né? Porque isso já seria algo mais relacionado à insanidade, né? Mas é um exemplo para vocês entenderem também a intensidade dessa dimensão ilusória que existe no que vocês estão vivendo. Porque existe uma coisa de muita ilusão aqui. Uma ameaça que não existe, um medo que não existe, e uma coisa de teimosia, uma coisa de resistência, de cisma, uma resistência, uma cisma, uma teimosia que é respaldada por coisas do passado, por traumas. E só que ao mesmo tempo, vocês não parecem aqui pessoas inconscientes, vocês são pessoas muito inteligentes, muito conscientes. Então é muito necessário que vocês não perpetuem esse tipo de comportamento e se permita vivenciar as coisas sem que tudo seja considerado um ataque. E só que algo vai mudar, né? Algo está mudando porque está havendo aqui uma situação de renascimento de algo. Renascimento. Vocês estão vivendo essa situação de uma maneira que não é a melhor maneira. Então fica esse aviso aqui para vocês mudarem esse tipo de comportamento. Mas vocês estão sentindo que algo está mudando. Vocês estão sentindo esse renascimento. Então, essa sensação que vocês estão tendo de que algo está mudando, ela é muito autêntica. Ela é muito verdadeira. E existe algo aqui que está prestes a ser revelado. Só que não é algo que vocês não saibam o que é, mas sim algo que vocês negam saber que existe ou negam sentir. E essa carta, ela também fala da ideia de ilusões, que a gente falou agora. Que ela fala de ilusões no sentido de vocês tentando vivenciar ilusões
para negar uma verdade única, né? Então é como se a verdade de vocês fosse essa copa que coberta, né? E vocês ficassem, não, mas tem essa daqui de baixo, tem aquela ali do lado, eu tenho tantas opções. Mas o que eu vejo aqui é uma negação mesmo de algo. Algo que é bom para a vida de vocês, né? Mas vocês têm medo. Vocês têm medo. E um dos maiores desafios aqui é que vocês não admitem o medo que vocês têm. Vocês têm muito essa coisa dura em vocês de não querer admitir que tem medos, não querer admitir que tem medos. Mas essa leitura, ela é muito até um pouco densa, no sentido de dizer assim, olha, vocês chegaram no limite da negação do medo. Limite da negação do medo. Agora, nesse momento da vida de vocês, é muito evidente que o tipo de comportamento que vocês estão tendo é um comportamento de medo. E a parte mais curiosa é que esse comportamento, ele não representa vocês. Ele não representa como vocês são, o que vocês sentem, a maneira como vocês pensam. Mas essa insistência na defesa, ela obriga vocês a aderirem a esse comportamento. Então vocês ficam ali sempre insistindo nesse comportamento por conta dessa ideia. Não, eu preciso me comportar dessa maneira para validar essa ideia, né, de alguém que não tem medo, mas isso chegou num limite em que isso te fragiliza. E essa situação, ela se torna até um tanto quanto constrangedora. Essa é a palavra que me vem. Então, muitos de vocês já estão percebendo isso. Muitos de vocês já estão ficando constrangidos de se sentir, às vezes até humilhados, às vezes até infantilizados por esse comportamento de validação da ideia do medo. E novamente, né, é uma situação muito limítrofe. Não dá mais para continuar tentando fazer a coisa certa, tentando chegar no lugar certo, seguindo o caminho errado, sabe? Tentando ser corajosos, tentando ser firmes, mas continuar insistindo nas ideias do medo, no caminho do medo, porque aqui ser corajosos, ser firmes, é viver o renascimento. E agora esse renascimento, ele surge de uma maneira muito mais clara, porque ele fala muito de que vocês precisam renascer. Vocês precisam sair desse caminho de medo, vocês precisam sair desse caminho de teimosia, de insistência, de reprodução de coisas que não representam mais vocês, de coisas que não representam o que vocês são, para vocês renascerem, para vocês viverem esse renascimento que está disponível na vida de vocês e parar de ter a vida de vocês orientada por ilusões. Porque essa situação, ela está ficando uma situação muito desgastante para vocês. Porque vocês sabem que têm medo, mas fingem que não têm. Vocês sabem que estão se iludindo, mas fingem que não estão. Vocês sabem que tem uma coisa boa para vocês, esperando vocês, mas vocês fingem que não estão vendo essa coisa boa para sustentar a teimosia, para sustentar a cisma, para sustentar essa resistência. E isso desgasta muito vocês porque cria
faz com que vocês comecem a mentir para si mesmos. Não é mais sobre convencer o outro, porque ninguém mais se convence. Então, chega no momento em que as pessoas falam, tá, ok, eu vou embora, eu não vou ficar aqui vendo isso acontecer com você, porque as pessoas já conhecem, né, o truque. É como você assistir uma mágica que você já conhece o truque, sabe? Não convence mais. E isso é muito desgastante para você. E é algo que você não precisa viver. Não é algo que te honra, sabe? Então existe muito essa coisa de você estar percebendo. E é triste isso, sabe? É triste, é muito constrangedor isso. Eu não desejo isso pra ninguém, sabe? Esse constrangimento, porque ele começa a ficar humilhante, sabe? Começa a ficar desonroso. É essa bem a palavra, né? Desonroso. E eu entendo que tem traumas, tem coisas aqui que te motivam a agir dessa forma. Porém, principalmente com essa carta do 7 de paus, você vê que esse personagem, ele tem uma feição de muita... Ele parece estar bravo, né? E ele parece ter uma feição do tipo assim, não, eu não vou admitir que tá errado, eu não vou admitir que não tem nada aqui não, eu vou continuar aqui, sabe? E isso é muito pesado porque você é inteligente demais para ter esse tipo de comportamento. Isso começa a ficar muito denso, muito denso. E, sabe, às vezes a gente passa por situações muito dolorosas, por situações muito traumáticas na nossa vida, por situações muito enganosas na nossa vida. E essas situações, elas deixam marcas. E a gente acha, muitas vezes, que essas marcas, elas são um benefício daquilo que a gente viveu, porque elas acabam representando, hipoteticamente, uma armadura que nos protege de viver aquilo novamente. Porém, o que nos protege de viver novamente aquilo que a gente já viveu é a sabedoria que a gente adquire com essa vivência. E a sabedoria, ela está muito mais relacionada com o perdão do que com a insistência, porque quando a gente perdoa, a gente se desprende do vínculo com aquilo que nos fez sofrer, né? Perdoar não é aceitar de novo. Perdoar, nesse caso, é romper ligações, sabe? Porque um dia, em algum momento na sua vida, por exemplo, você pode ter tido uma conexão com alguém por ter um sentimento bom em relação a essa pessoa. E quando tudo isso deu errado, essa ligação continua, mas agora por conta de um sentimento ruim. Perdoar é romper essa ligação. É dizer assim, olha, é para um ponto final. Você não tem mais uma ligação pelo sentimento bom porque ela foi quebrada por aquela pessoa. Mas você também não tem uma ligação pelo sentimento ruim que coloque nas suas ideias, na sua mente, no seu coração, a necessidade de ficar dizendo, por exemplo, não, eu não vou... Sempre que você vê uma pessoa dizendo assim, olha, não, eu não vou fazer isso, porque em certo momento eu fiz isso, e o fulano e o ciclano fez aquilo comigo, e eu sofri por causa disso. Sempre que você vê uma pessoa que ela baseia o seu presente, as justificativas do seu presente nas vivências do seu passado, essa pessoa, ela ainda não fez essa desconexão que o perdão faz. E ela ainda está vivendo uma ligação com alguém que muitas vezes há muito já abandonou essa pessoa. E
Então é como se você estivesse sempre discutindo com essa pessoa, só que essa pessoa já foi embora e você ficou ali discutindo sozinha. E aí quem passa vê você naquela rua com aquele pedaço de pau discutindo sozinha, sabe? Novamente esse exemplo caricato, mas chega, sabe? Se perdoa. Viva o perdão, se perdoe. Não justifique mais o seu presente com base nessas vivências do passado. Não adie mais a sua vida com todos esses medos, essas fragilidades, essas teimosias que tanto te expõem, que tanto te fragilizam. Porque esse tipo de, como fala, essa esse sarcasmo, essa ironia negativa, sabe? Não é aquele sarcasmo positivo, é essa ironia negativa, sabe? Que te leva a querer ficar insistindo, às vezes até rindo diante dessas situações, te fragiliza muito, porque no fim das contas, você acha, vamos dizer assim, né? Você acha que está por cima, você acha que está se sobressaindo sobre essa situação. Mas todo mundo vê que você não tá. Porque você não tá. Porque você não está. Porque essa situação, ela já não tem mais significado na sua vida. Essas coisas passadas já não têm mais significado na sua vida. E você fica tentando justificar isso para vivenciar essas ilusões, enquanto algo melhor está diante de você. Mas você diz assim, não, isso daqui eu sei que é bom, eu sei que está ali diante de mim, mas eu vou deixar coberto, porque para eu validar tudo isso que você vem validando há anos, né? Para você validar tudo isso que você vem validando há anos, você precisa se sacrificar, né? Você precisa se privar de viver o bom, porque o bom ele é novo, né? Ele não representa mais aquele passado. Por ser novo, ele representa renascimento e mudança. E essa insistência por não viver aquilo que vem na sua vida, justamente para te libertar daquilo que te aprisiona, te desonra. Sabe? Me dá até uma dor no coração de imaginar essa situação de quem está se identificando com essa leitura, porque não é justo, sabe? Eu não quero que vocês vivam assim, eu não quero que ninguém viva assim, isso não é justo. É, é tão triste, sabe, ver uma pessoa sendo desonrada. É triste ver uma outra pessoa tentando desonrar alguém, sabe? Mas é muito, muito triste ver vocês escolhendo caminhos e perpetuando comportamentos que desonram a vocês mesmos. Quando algo tão bom espera por vocês. Nove de copas. Seis de paus. Rei de espadas. A lua. E
É hora de deixar o seu coração viver. É hora de viver as coisas do fundo do coração. Nós temos aqui esse 9 de copas que vem aqui fazer oposição a esse 9 de paus e dizer assim, olha, o pior resultado que você obteve por resistir a tudo é o melhor resultado que o seu coração poderia querer, que é vivenciar tudo de forma boa, profunda e alegre. Esse momento de renascimento, ele é sobretudo um momento de entendimento. Entendimento da sua parte de que algo se tornou insustentável. E por mais linda que essa carta do 9 de copas seja, ela me deixou uma sensação assim ela me trouxe um sentimento de preocupação. Porque ela diz assim, olha, você vai ter que largar tudo, sabe? E você já sabe disso. De alguma maneira você já sabe disso. Que todas essas barreiras que você construiu, você vai ter que abandonar tudo isso. E não é tão simples, porque você se educou a acreditar que essas barreiras, elas representam algo positivo na sua vida. Só que chegou um momento... Sabe aquele filme Show de Truman? Em que ele vive dentro de um mundo completamente artificial, né? Em que ele acha que está vivendo a realidade, mas na verdade a vida dele é um grande reality. E as pessoas ao redor estão vendo ele e sabem que a vida dele é uma mentira, mas as pessoas sabem que ele existe, que ele é uma pessoa que está dentro desse mundo falso, está sendo enganado. Até que chega um momento em que ele navega pelo oceano e ele encontra uma parede no horizonte, né? O oceano acaba em uma parede. E aí ele descobre que o céu, na verdade, é uma cúpula, né? Que cobre aquele... É um cenário, né? Uma cúpula que cobre aquele lugar em que ele vive essa mentira e descobre que tem uma escada. Ele sobe essa escada, encontra uma porta e abre essa porta. Ou seja, ele sai do estúdio, né? Descobre a verdade. E imagina se isso acontecesse de fato, como essa pessoa se sentiria enganada, né? Como seria desonroso para essa pessoa se ver diante de uma situação dessa. Todo mundo sabe que ele está ali vivendo uma vida completamente falsa, né? As pessoas que ele encontra no dia a dia, na vida dele, são atores. É semelhante a esse exemplo que a gente deu de você tentando se defender sozinha de nada, né? Do nada. E ele encontra essa porta, mas imagina que ele viveu a vida inteira dele dentro desse lugar. Ele só conhece essa realidade, ou seja, a partir do momento em que ele abre essa porta e decide sair dessa porta, não é simples como seria para nós, por exemplo, que não nascemos nesse lugar, né? Se nós fôssemos colocados nesse lugar, a nossa interpretação seria completamente diferente. Nós nos sentiríamos presos, nós nos sentiríamos sequestrados. E a coisa mais imediata e desejada da nossa parte seria sair. Nós iríamos querer sair. Mas da parte dele, não. Da parte dele, aquilo era a realidade dele, até ele descobrir que não era tão real assim. Até ele descobrir que existe um outro mundo que faz
tudo aquilo ser uma mentira, mas antes de encontrar aquela porta era verdade. Ou seja, para ele a decisão é completamente diferente. Porque para viver a verdade, ele precisa deixar para trás aquilo que um dia ele acreditou ser a verdade. Aquilo que um dia ele acreditou ser o mundo dele. Ou seja, para sair para o mundo, ele precisa deixar o seu mundo. Aquele mundo que ele um dia acreditou que era verdade, mas era uma mentira. E ele poderia continuar, ele poderia fechar a porta e continuar vivendo o mundo dele? Teoricamente, sim. Mas para viver, se ele fechasse essa porta para viver esse mundo, ele teria que acordar todos os dias e dizer para si mesmo que as pessoas por quem ele se apaixonou eram atores. Ou ele teria que dizer para si mesmo que, mesmo sendo atores, ele ia decidir fingir que não sabia daquilo. A verdade, ela é irrevogável a partir do momento em que você chega até ela. E é isso o que essa carta do 9 de paus com a carta do 9 de copas vem dizer aqui. A verdade, ela é irrevogável a partir do momento em que você a descobre, a partir do momento em que você chega até ela. Quando você descobre a porta e abre a porta, você não tem mais como desfazer o descobrimento da porta. Ela está revelada. Você pode não passar por ela, mas você também não pode tirar da sua consciência o saber de que a porta existe. E a partir desse momento, escolher continuar na mentira significa mentir para si mesmo e não mais ser enganado. Então todas as pessoas que estão do lado de fora e que antes poderiam se compadecer de você, dizendo assim, nossa, ele está sendo enganado, isso não pode acontecer. A partir de agora elas vão pensar o seguinte, ok, ele está decidindo se enganar. E a parte mais curiosa disso é que, voltando ao exemplo do show de Truman, imagina se isso acontecesse. Provavelmente a audiência do programa iria cair, né? Porque não tem mais a mágica de um grande acontecimento, de uma grande mentira. Agora todo mundo sabe a verdade. É como aquelas pegadinhas que a gente assiste na TV e a gente acha que as pessoas estão caindo nas pegadinhas e sendo enganadas, quando na verdade a maioria delas são atores ou pessoas comuns que são pagas para fazer aquilo, né? Se a pegadinha começasse assim, mostrando o pessoal da televisão negociando quanto a pessoa iria ganhar para fingir que está se assustando com algo, por exemplo, a gente não ia assistir. Ia acabar a audiência, né? Não ia ter graça. A gente se alimenta justamente da ideia de que aquilo é inesperado, de que tem uma surpresa ali. A verdade, ela desconstrói muita coisa. Principalmente as ilusões. Então, se a pegadinha começasse com a verdade, a ilusão deixaria de fazer sentido. E é nesse momento de vida em que você está. Nesse momento em que a verdade faz a ilusão deixar de fazer sentido. E voltando ao exemplo do show de Truman, se essa audiência caísse, esse programa ia ser cancelado. Quando o programa fosse cancelado, o estúdio ia ser fechado. Aquele ator que estava sendo enganado ia ser demitido, mesmo sem saber que um dia foi contratado. Ele ia ser colocado para fora do seu próprio mundo, porque aquilo nunca foi real. Tem certas coisas que são relativas, mas outras não. Então não adianta ele dizer, olha, vocês não podem fazer isso porque esse é o meu mundo.
iriam responder para ele: não, esse não é o seu mundo, esse é o nosso estúdio. E a partir de hoje ele está fechado. O seu mundo era uma ilusão. Entende? É esse momento de vida que eu sinto que vocês estão aqui, num momento em que o estúdio está sendo fechado. Então, assim, vocês encontraram a porta. Se vocês e vocês não estão saindo por essa porta, mas o público já sabe. O público já sabe que você sabe que não é verdade. E se você não tomar logo essa decisão, ela vai deixar de ser sua. Ela vai deixar de ser parte da sua história. Vai deixar de ser eu decidi deixar essas ilusões para ver a verdade, para ver a verdade que cabe a mim, para passar pela minha porta. E aí isso vai acontecer involuntariamente, compulsoriamente. Essa verdade vai se mostrar verdadeira porque é o que ela é. O estúdio das suas ilusões vai ser fechado, e isso é muito triste porque isso gera uma sensação de perda, né? De você sendo abandonada na verdade. Abandonada na verdade, por mais bizarro que pareça, né? Essa carta do 9 de Copas, ela diz assim, olha, escuta o seu coração. Entra pela porta da sua verdade. Esquece essa ideia de ficar tentando justificar o seu futuro por essas feridas do passado. Para de ficar tentando segurar e reter essas coisas. Volta várias casas atrás porque você tomou uma direção que não é boa para você mesma. Vive em si esse renascimento e veja essa verdade. Porque veja que nós temos 9 de paus, 7 de paus, então a gente tem uma redução até que chega no 6 de paus. Ou seja, a sua vitória, a sua realização e a sua honra, porque essa carta fala de honra, ela está lá atrás. E o que significa esse lá atrás, né? Essa verdade que você não quis ver. Porque eu sinto que ela já se manifestou, né? Talvez recentemente, talvez já faça um tempo, você já sabe que ela está ali disponível, mas você continuou tentando seguir, né, para esse 7 de paus, para esse 9 de paus, e hoje isso está te consumindo, hoje isso está te desgastando, e você sente isso. A carta do Rei de Paus, ela fala o quê? De verdade, de inteligência e verdade. Inteligência e verdade que está no fundo da sua, né, no mais profundo da sua alma, do seu sonho. Então, é por isso que vocês já viram essa verdade, né? Porque ela está na alma de vocês, ela está no mais profundo da alma de vocês. Essa carta do Rei de Espadas fala, é hora de você decidir pela verdade, renascer para a verdade. Junto com essa carta da Imperatriz fala, é hora de você renascer para a verdade. E novamente, é tudo muito bom aqui. Talvez no caso do exemplo lá do show de Truman, o mundo ilusório ele pudesse até ser em alguma medida um pouco mais confortável, mas aqui no caso de vocês, eu não vejo conforto nenhum na ilusão. Pelo contrário, eu vejo aqui a ilusão como algo extremamente traiçoeiro e desgastante para vocês, né? A carta do 9 de paus, ela fala muito dessa pessoa desgastada, dessa pessoa consumida, cansada, sabe? Vocês estão tentando fingir que não estão cansados, que não estão consumidos, mas não dá mais. Tem muita essa energia aqui de que não dá mais. Vocês precisam viver aquilo que vocês sentem, aquilo que vocês amam, aquilo que faz vocês felizes. No fundo do maço, Cavaleiro de Copas, 10 de Copas,
aqui 5 de copas e rainha de espadas. E com certeza para alguns de vocês tem muita carta de copas aqui, né? E agora nós temos o cavaleiro de copas com o 10 de copas, né? Falando da chegada de um amor verdadeiro que é um amor profundo e que traz uma união harmoniosa e feliz. Enquanto essa carta da rainha de espadas com a carta do 5 de copas, a carta do 5 de copas é aquela pessoa, né, que olha para o passado e não vê o futuro, que lamenta o passado, que já está desmoronado, que já não representa mais nada, enquanto por lamentar o passado, não consegue ver que algo bom e algo melhor já está no futuro. Enquanto a rainha de espadas, ela vem falando aqui de resolver as coisas com inteligência. E isso é muito forte aqui porque tem muita verdade na leitura de vocês. E essa verdade evoca essa ideia de inteligência. Se tem verdade, vocês podem ser inteligentes nessa situação. Quando não tem verdade, as coisas elas são obscuras. Então muitas vezes não adianta a gente ser inteligente. Nós não conseguimos decodificar coisas que são muito ocultas às vezes. Mas aqui não tem nada oculto. O que era passado, o que era triste, machucou vocês, já está caído, já foi, já faz tempo, já não representa mais. Não é sobre o que vocês viveram ou com quem vocês viveram, é sobre vocês mesmos. E a vida, né, a felicidade que vocês não estão se permitindo viver. Que já está na vida de vocês, que já está disponível para a vida de vocês, que vocês não estão vivendo. 6 de paus de novo. 6 de paus de novo, ele vem e diz, olha, tem uma honra para você, tem uma honra para a sua vida, tem um cavalo te esperando para você subir e ser honrada. Vive isso, sabe? Sobe nesse cavalo. 9 de copas de novo. Vive profundamente, ama. A morte, a mudança, deixar para trás aquilo. 5 de espadas, que te fez mal, que te causou amargor, decepção, tristeza. E é uma carta de espadas de novo, né? Então ela fala assim, olha que você tem que olhar com verdade para isso. Foi ruim, te causou tristeza, te causou dor, mas morreu. Morreu. Teve o fim que tinha que ter, teve o fim e teve o seu fim consumado. Não tem mais como isso representar algo na sua vida que realmente, que justifique te privar da felicidade, do amor que você pode viver e principalmente da honra e da liberdade de viver os seus sentimentos do fundo do seu coração. Um dia pode ter sido outro, mas hoje é você. É você quem está se impedindo de viver a sua própria verdade, mesmo quando ela é linda, feliz e cheia de amor. A carta do cavaleiro de copas, ela fala de alguém que chega, mas como ela está aqui antes do presente, ela provavelmente fala de alguém que já chegou. Alguém que já está te esperando. É hora de abrir a porta e sair para a verdade.
E eu não vou nem falar sobre o quanto isso pode ser difícil, o quanto... Eu não vou nem falar sobre isso porque existe algo muito decisivo aqui. A pior coisa que você pode fazer hoje, o maior desconforto que você pode sentir, a maior tristeza que você pode sentir, é continuar vivendo da maneira como você está vivendo, sustentando medos que te desonram, resistindo a um renascimento que te glorifica, resistindo a ver uma verdade que te faz feliz. Não existe maneira pior de se viver do que aquela que você tem escolhido deliberadamente viver hoje. E nem é um grande puxão de orelha, não, tá? Porque se fosse um grande puxão de orelha, teria aqui, né, algo do tipo, sei lá, né, vai fazer alguma atividade, eu não sei. É um chamado para você ser honrada e feliz. É uma vitória que é sua, sabe? Estão te esperando no pódio, sabe? Estão chamando o seu nome lá no microfone. Vem, vem, o troféu é seu. E você lá no meio do público fingindo que não é com você e ainda querendo dar risada. Vou nada. Enquanto você sabe que tá infeliz. Dificilmente uma leitura é assim, sabe? Vive aquilo que você merece, sabe? Vive a sua honra, vive o que é bom pra você. Sai por essa porta, entra na porta, sai pela porta que leva à verdade, sabe? Enfim, essa é a mensagem. Eu espero que tenha feito sentido para alguém. É uma mensagem muito direta, muito áspera, mas muito amável, tá? Então, não tenta, da mesma maneira dessa teimosia, desses medos aqui, não tenta subtrair o amor dessa mensagem, porque ela é muito amável. Eu espero que ela tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um like, um comentário, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.